Olá, pessoal. Me chamo Carol Pereira, sou sócia da HouseMed e hoje, no nosso podcast, mais um podcast do HouseMedcast, a gente vai falar sobre saúde e negócios. E aqui é um lugar onde a gente conecta saúde, posicionamento, história de profissionais que estão também transformando seus negócios com propósito. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre infância, diagnóstico precoce, inclusão e também falar um pouquinho dos bastidores de uma área que é fenomenal, a neuropediatria, com alguém que tem feito um trabalho incrível, não apenas no consultório, mas também fora dele. E por isso, nós damos as boas-vindas à doutora Rayane Morato. Seja muito Obrigada, bem-vinda. Carol. Gente, ela é médica especialista em neuropediatria. Ela atende crianças com autismo, com TEA, TOD, TDAH, atrasos do desenvolvimento e outros desafios neurológicos. Também eu acredito que você é uma referência, Rayane, posso dizer aqui, em atendimento humanizado, em educação familiar nas redes sociais. A gente está trazendo muito conteúdo nesses dias assim sobre educação. E, além disso, também empreendedora na área da medicina, com a sua clínica ali, a Meta, em São José de Belmonte. Então, seja muito bem-vinda. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, acho que você já me apresentou muito bem. Muito obrigada pelo convite. Estou um pouco Não. nervosa, mas faz parte, Faz né? parte, faz Primeiro super parte. podcast da vida e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil e diagnóstico precoce. E a gente sabe que a gente tem visto muitos diagnósticos hoje de crianças com algum atraso na fala, alguma questão assim que às vezes os pais se espantam, né? Eita, como assim meu filho tem esse diagnóstico? E aí eu queria que a gente pudesse conversar, que você pudesse esclarecer também para o público que está nos assistindo, o que os pais devem observar nos primeiros anos de vida daquela criança. Tem algum sinal já precoce que dá para perceber, não tá? Enfim. Sim, já procurar em relação à comunicação. Hum. E é uma tecla que eu sempre bato. Quando eu Uhum. falo em comunicação, não é só a linguagem falada. É como a criança ela se expressa, a linguagem falada, a linguagem facial, a linguagem Uhum. corporal. A gente não fala apenas com palavras, né? A gente fala também com o olhar, fala com o rosto e fala com o Uhum. corpo. Então é interessante já buscar nas crianças, desde os primeiros meses de vida, o, o contato visual. Eu sempre pergunto às mães quando, em relação à amamentação, se quando está Sim. amamentando, se a criança ela olha no olho ou ela desvia o olhar. É muito Hum. comum que no autismo a criança, nos primeiros meses de vida, durante a Uhum. amamentação, ela desvia o olhar. Ela não Interessante. olha para a mãe, isso no caso do TEA. Já Uhum. crianças com desenvolvimento típico, elas olham no olho da mãe durante esse horáriozinho ali da amamentação. Uhum. É uma coisa comum. A outra queixa comum no consultório é em relação a atraso de fala, né? Ah, doutora, toda criança tem seu tempo. A gente já vai entrar na próxima pauta. Uhum. Toda criança tem seu tempo, ele está no tempinho dele. Mas existe um tempo de espera. Sim. A gente espera que com 2 anos de vida a criança ela já fale. Fale pouco, mas Uhum. fale. Frases curtas, com 2, 3 palavras, já é para falar, já é esperado que fale. Uma criança com 2 anos de idade que ainda não fala nada, precisa ligar um alerta e Uhum. iniciar uma investigação. Entendi. Tem crianças, inclusive, que já tem uma verbalização, não sei se chamaria de vocalização, com essa idade já de 2 anos, mas é uma fala muito embolada ainda. Uma fala que não Às faz muito vezes, sentido às vezes ainda. uma fala incompreensível, né? Não dá para Incompreensível. compreender. Aham. E às vezes só quem compreende é a mãe ou o Sim, pai, quem está ali mais próximo da criança, porque acaba eh, adivinhando. Não, sim. eu acho que ele quer isso. Ele falou isso, Uhum. mas não dá para entender. É o que a mãe Entendi. acha que a criança E quer. mesmo a mãe, ela tentando estimular a fala da criança, ainda assim a criança ela tem essa dificuldade real. Sim, ela tem essa dificuldade real. Muitas Uhum. vezes a evolução só acontece com o profissional, com o estímulo Uhum. de um fonoaudiólogo. Entendi. Então o profissional que deveria ser procurado nesse caso, primeiro seria o fono ou já seria o Se for só neuropediatra? atraso de fala, o mais Aham. comum é que já procure o fonoaudiólogo. Entendi. Já nos 2 primeiros anos de vida ali começou a Sim, notar. sim. Com 8 meses de idade, a gente já espera, por volta dos 8 meses de idade, a gente já Uhum. espera que a criança ela já balbucie. São Sim. aquelas primeiras palavrinhas. Pá, 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 Uhum. mamã, mamã, mamã. A gente espera que já balbucie com 8 8 meses. meses de idade. 8 meses. Isso, com 8 meses.
Entendi. 2 anos é a idade máxima assim, para a criança já estar verbalizando alguma Sim, coisa. já está. Compreensível. Exatamente. Entendi. E você falou um pouquinho dessas variações do desenvolvimento. Existe essa diferença entre atraso, de fato, e as variações do desenvolvimento das crianças, né? Explica um pouquinho sobre essa questão aí para os pais. Isso, exatamente. Toda criança tem o seu tempo, mas existe um tempo, os marcadores, né? Sim, marcadores. A gente espera que com 6 meses de vida, a criança já sente sozinha, sem apoio. Sem estar sozinho. Controle do tronco. Mais tarde que isso, já liga um alerta. A gente espera que por volta de 1 ano de idade, até 1 ano e 6, a criança já ande. Se a criança não andar, precisa ligar o alerta. Toda criança tem seu tempo, mas tem o tempo de espera para tudo. Isso. E aí também não pode colocar, por exemplo, uma família que tem mais de um filho. Esse filho aqui, ele vai se desenvolver do mesmo ritmo do outro filho. Isso, também não dá para comparar. Porque tem, às vezes, a mesma informação, a Isso. mesma mãe. Acontece chegar no consultório e a mãe dizer, doutora, tá tudo atrasado nesse menino. Eu disse, tudo atrasado? Sim, tá atrasado em relação ao meu outro filho. Ele foi muito atrasado, ele andou com 1 ano. Porque o outro andou com 10 meses. Sim. Não tá atrasado, tá no tempo. Tá no tempo esperado já. Mas se começar a comparar, as comparações, elas nem sempre são bem-vindas. Sim, é verdade. E aí, dentro dessas questões até de atrasos mesmo, né, no neurodesenvolvimento, a gente tem muito, hoje em dia, muitos diagnósticos, né? De TEA, TDAH, enfim, autismo. E aí, eu queria que você pudesse esclarecer um pouquinho sobre os principais mitos, né? Já que a gente está falando desse desenvolvimento inicial, quais são os principais mitos que, às vezes, os pais acreditam? Né? O TEA, o TDAH, ele é diagnosticado assim. E mito? Vamos lá. Acontece muito da família toda dizer, mas o tio só falou com 6 anos. A criança tem 5 anos e não falou ainda porque está normal no tempo da família. E não é, né? Está atípico, é um desenvolvimento atípico, não esperado, em relação à linguagem. Me lembra, Carol, alguma coisa que tu escuta muito para eu te dizer se é típico, se é a criança ela mito ou tem verdade? Neurotipia, como é que chama? Tem, Estereotipia. Isso, ela já começa a desenvolver ali na infância, em qualquer momento ela já tem essa Já, apresentação. sobre as estereotipias, elas já acontecem desde sempre. Esses dias no consultório, uma estereotipia nova que eu escutei foi em relação a bater palma com os pés. Bem diferente. A gente até espera que a criança com poucos meses ainda não ande, bata palma, bata o pezinho, mas não espera que isso permaneça por muitos anos. Até depois da criança andar, né? Na hora que está deitada, está lá, batendo o pé. Ou se deita no chão para bater o pé. Geralmente relacionado a momentos de mais estresse. Sim. Ou um estresse ruim, ou felicidade demais. As estereotipias, elas entram nisso. Andar na ponta do pé é um tipo de estereotipia também, e ela acontece nos primeiros anos de vida, né? Quando a criança ela ainda está aprendendo a andar, é comum que ela ande na ponta do pé, mas não é comum que ela permaneça andando na ponta do pé depois que já souber andar. Uma outra coisa assim bem comum também é, às vezes, comparar com a família, né? Como a gente falou anteriormente, assim, questão genética. Então, a família tem, a criança obrigatoriamente vai ter. E o TEA também é genético, né? Então, às vezes, tá comparando com alguém que pode também ter um diagnóstico de TEA, de autismo. Sim. Interessante, né? E aí a gente entra, inclusive, para a importância do diagnóstico, né? Da intervenção precoce. Então, quanto mais cedo a gente identificar essa criança, mais rápido é o... Acontece a evolução. É algo que eu sempre costumo dizer no consultório. Existe o período de neuroplasticidade, que é o período onde o cérebro ele aprende mais rápido e aprende com mais facilidade, até os 7 anos de idade. Passado desses 7 anos de idade, a criança ela tem maior dificuldade. Então, até os 7 ela consegue ter mais ganhos, né, em relação à aprendizagem. Lembrando que o transtorno do espectro do autismo não é doença, né, são comportamentos, são atrasos. E aí, o quanto mais investimento houver
nos primeiros anos de vida, mais rápido a criança vai desenvolver o que está atrasado. Sim. E aí cabe um pouco dos pais também, né? De não serem, muitas vezes, os vilões do processo, né, da Isso. criança. Serem realmente aqueles que são aliados. Sim, cabe aos pais começar quebrando preconceito, né? Uhum. Que esse é um dos motivos de eu estar tão focada em rede social hoje. É mais para ensinar e tentar quebrar barreiras, né, a respeito de preconceito com as crianças. Quando o pai ele se nega a ver que a criança ela tem atraso ou tenta justificar que aquele atraso é por qualquer outro motivo, seja por falta Uhum. de estímulo ou porque outra pessoa da família também tem esse atraso. Essa negação, esse preconceito atrapalha a própria Sim. criança. É verdade. E falar em diagnósticos, né? Esse excesso de diagnóstico que a gente. Excesso, né? Eu vou até colocar entre aspas. De diagnóstico que a gente vê hoje em dia. É realmente. É o que está acontecendo mesmo? A gente está conseguindo diagnosticar mais? Ou é Sim. porque antes não tinha tanto diagnóstico e já existia? Porque não se conseguia dar esse Uhum. diagnóstico, né, não era tão Entendi. estudado, não tinha as ferramentas que existem hoje Uhum. para o diagnóstico de autismo. E hoje se tornou até mais fácil esse Uhum. diagnóstico, né? Sim, hoje a gente consegue dar o diagnóstico mais fácil, mais Uhum. rápido para crianças e também para adultos, né. Uhum. E o número de autistas adultos tem crescido. Uhum. E eles não mudaram, assim, Sim. não eram considerados típicos e de repente viraram atípicos. Sempre tiveram esses atrasos, só que nunca foi investigado. Uhum. Pensava que era algo da personalidade, às Uhum. vezes, né, da própria pessoa. E é muito interessante, realmente, porque a gente olha assim e pensa, eh, nossa, se a gente tivesse conseguido ir antes, a gente teria conseguido diminuir o que fosse, né, de atrasos e ajudar realmente no É, desenvolvimento, né. hoje no consultório eu atendo famílias, né, Uhum. porque traz uma criança, mas a Sim. gente acaba atendendo a família completa. Semana passada, eu atendi uma família onde o pai disse: "Eu tenho todos os sinais que o meu filho Aham. tem. E hoje eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Hoje eu não Uhum. tenho o diagnóstico, eu estou em investigação, mas eu tenho certeza que eu também tenho autismo. Uhum. E os meus períodos de crise, isso foi uma fala de um adulto, Sim. os meus períodos de crise, eu passo dias trancado no meu quarto. Hum. Eu sou pai, eu sou dono de casa Uhum. e às vezes eu não consigo. Principalmente Olha só. relacionado a estímulos. Quando é tempo de festa, tempos mais festivos, eu Uhum. até consigo participar. Mas depois eu entro em crise e preciso ficar trancada no meu quarto sem ver ninguém. Nossa. Porque a sensação que eu tenho é muito ruim. Uhum. E eu não quero que o meu filho passe por isso. Quero ajudá-lo o Já do mais início, rápido né. possível. E aí vou aproveitar que você puxou o gancho das festas, né, a gente vai entrar agora no mês festivo, né. Um mês não, já estamos no mês festivo, mas vamos entrar agora no momento de festas juninas, festas típicas, e aí quais são as orientações que de repente precisam, né, para os pais em relação a essas Isso, vê. festas? Nenhum autista é igual a nenhum autista. Uhum. Cada um tem as suas seus comportamentos, né. Uhum. Tem autista que aceita barulho, tem Uhum. outros que se incomodam com barulho. Então, esse período de junho, que é mês de fogos, de Uhum. bombinha para todo lado, e não Sim. tem como controlar isso, sim, a gente ainda não consegue barrar isso, né. Uhum. Até porque as crianças elas brincam fazendo isso. Exato. A nossa cultura aqui no Nordeste é assim. Então, para crianças que não têm, sensibilidade auditiva, vai brincar tranquilamente, né, com Uhum. diagnóstico ou sem diagnóstico. Para as crianças que têm o diagnóstico de TEA, mas que têm sensibilidade auditiva, é interessante que os pais usem o Uhum. protetor Auricular. auricular. Uhum. Isso. Tem os menores, tem os maiores, para fazer com que a criança ela consiga ali participar de festa, Não interagir. se sinta mais uma vez excluída pelo Não seja diagnóstico, né. excluída, não É. fique em casa trancada por conta disso, Uhum. mas é importante também explicar para a criança o que vai acontecer, que vai ter mais barulho, que vai ter Uhum. fogos, que outras crianças podem jogar traque, bombinha, Uhum. né, A traque é o bombinha, nome, é. pode jogar traque no pé dela e tá tudo bem, né, até Uhum. aonde ela aceitar. Sim. Aonde a criança não aceitar mais, sinalizar para os pais, dizer que quer ir embora. Uhum. Então essa antecipação dos É pais em relação importante, muito importante, né, é imprescindível. importante.
E para a gente fechar esse primeiro bloco, olha só como passou rápido. Qual é o impacto real de um diagnóstico precoce para a vida da criança e também para a vida da família toda? Isso, o desenvolvimento, Uhum. né. O quanto mais precoce for dado esse diagnóstico, mais rápido consegue serem feitas as intervenções. Sim. Estímulo na fala, estímulo cognitivo, Uhum. estímulo de interação social, que são as principais queixas. Então, o quanto mais cedo houver esse diagnóstico, mais Uhum. rápido serão feitas as intervenções e Uhum. mais rápido a criança vai conseguir desenvolver o que está atrasado hoje. Uhum. Uma questão que eu até pensei aqui agora é que existe muito esse preconceito da dependência, né, com esses diagnósticos, né? A criança vai ficar dependente dos pais. Mas com esse diagnóstico precoce, é possível. É para estimular a independência da Uhum. criança. Exato. Tem criança que atrasa o desfraude, Uhum. né. A gente espera que com 2 anos de idade a criança comece a conseguir desfraudar. Sim. E no TEA acontece muito atraso. Aham. Então, já com os estímulos precoces, já vai estimulando certa independência da criança para o Uhum. desfraude, para comer sozinha, para ir na geladeira, pegar alguma coisa, pegar uma frutinha, comer, Uhum. né. Então, o estímulo precoce auxilia na independência da Independência. criança e Exato. não na dependência. Uhum. E o que os pais muitas vezes acreditam é: "Não vou levar meu filho porque ele vai ser diagnosticado com alguma coisa", mas se você já nota que tem algumas características, é melhor levá-lo para você se antecipar. É. E às vezes acontece do pai Uhum. negar o diagnóstico. Sim. Leva para consulta, sabe que tem atraso e nega o diagnóstico. Na consulta a gente Aham. sente esse feeling, né, e quando acontece isso, muitas vezes eu oriento apenas. Uhum. Não quer laudar, a gente não lauda, mas você vai precisar estimular o que está atrasado na sua Sim. criança hoje, porque é um bem que você faz para ela, Uhum. né. Muitos pais acho que ficam nessa questão da estigmatização, né, da Uhum. criança e acabam por super proteger, né, a Super criança proteger, acaba, exatamente. atrasando o desenvolvimento dela que poderia ser muito melhor, Muito mais né. rápido o desenvolvimento, exatamente. É. Então, vamos agora para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar um pouco sobre essa questão da humanização, vai juntar, né, essas 2 coisas, humanização, inclusão e o capacitismo. Se você nunca ouviu falar dessa palavra, inclusive você vai ouvir um pouquinho aqui sobre ela. E aí você falou de alguns casos, alguns relatos que você tem vivenciado, né, no consultório. E como que você aplica a questão da humanização no seu consultório, né, mais falando mais para a questão do teu atendimento, né. Como que é essa parte da humanização? Como que você humaniza os tratamentos? Ah, certo. Eh, Voltando, né, a falar, nenhum autista é igual a nenhum autista. Então, Uhum, o acompanhamento, a consulta, o tratamento, ele precisa ser humanizado e uhum, individualizado, né. Tem criança que vai precisar de mais investimento em fonoaudióloga, tem uhum, criança que vai precisar de um maior investimento em psicóloga, tem criança que vai precisar de medicação, tem criança que não vai precisar. E aí o tratamento ele é humanizado e uhum, individualizado. É preciso ter um feeling com os sim, pais, né, e humanizar. Isso que a gente falou até agora há uhum, pouco, em relação à negativa, sim, né, muitas vezes o que eu tenho que ter é compaixão dos pais. uhum, Não é que eles não queiram, mas às vezes causam uma dor, causam um uhum, sofrimento importante aos pais, um diagnóstico. uhum, Né, e às vezes de início ali eles não conseguem aceitar. uhum, Cabe a gente também humanização e compaixão e acompanhar, né, não uhum, julgar sim, um pai, uma mãe porque não aceitam o diagnóstico, mas tentar ajudar ao máximo aquela criança uhum. que vai precisar de ajuda. Então não só a criança ali, mas o núcleo familiar inteiro, ele é acompanhado. Precisa de um acompanhamento humanizado. Uhum. E lá na Meta vocês fazem justamente isso também? Sim, nós fazemos isso na Tem um Meta, né. encaminhamento e tudo mais, a pessoa vai lá: "Olha, a gente tem uma equipe multidisciplinar aqui". Isso. Desde a secretária que faz o atendimento, Uhum. aos pais quando fazem o contato, as meninas elas já têm um atendimento humanizado, Diferenciado. direcionado para esses pais, para essas famílias. Uhum. Isso é tão importante, né, porque às vezes os pais eles chegam até meio assustados ainda, né,
numa clínica que você pode sair dali com o diagnóstico. Sim. E que é, mais uma vez, estigmatizado, né? Então, acaba que desde ali do atendimento, da porta da recepção, de tudo ali, contribui para os pais se sentirem Sim. confortáveis, Sim, né? isso é uma Tanto... palavra que eu escuto muito, né, Uhum. que a clínica ela é muito agradável, muito confortável e Uhum. acolhedora. E cada detalhe da clínica foi pensado justamente para isso, desde a cor que foram Uhum. pintadas as paredes, até a iluminação, até o atendimento, até o cafezinho ou o chazinho, a Sim. depender, tem pais que precisam de um chazinho para acalmar Aham. mais o coração, abrandar esses sentimentos, né. Uhum. Tudo é pensado na humanização e no acolhimento. Perfeito. E aí, sobre o capacitismo, o que é essa palavra tão difícil, né? E como é que a gente pode combatê-lo? Bem, capacitismo é preconceito, Uhum. só que é o preconceito específico com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uhum. Hoje o autismo não é doença, mas é considerado uma deficiência porque causa prejuízo ao indivíduo. Uhum. Causa os prejuízos que a gente já sabe, né? De comunicação, de atraso de linguagem, ou até de mobilidade, em alguns casos. Então, o capacitismo é um preconceito com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Hoje a gente tem crachazinho, né? Uhum. Crachazinho não, um cordãozinho de De deficiência girassol. oculta, o do Sério? girassol. Ah, É é o do girassol. deficiência oculta. A gente não sabe o que que é e as outras pessoas não precisam saber o que é Sim. que você Aham. tem ou que aquela criança tem, mas respeitar, né? Sim. Saber que tem algo e necessita de respeito. Uhum. Tem aqueles cordãozinhos de quebra-cabeça. O O que de significa? quebra-cabeça é do No autismo, autismo. Já é é o específico diagnóstico, do autismo. O do girassol é de deficiência oculta, não se sabe. mas mesmo assim, Assim, não, mesmo não precisa não dizer, precisa né? dizer, né? Mas a pessoa ela pode já saber o diagnóstico e querer usar qualquer cordão. Sim, Então, sim, interessante, né? sim. Muito interessante. E nesse caso, como que as redes sociais elas podem ajudar nesse processo, né? Da gente ajudar a desestigmatizar. Sim, a rede social entra como informação, né? Uhum. Para quebrar preconceito e quebrar o capacitismo. Uhum. Como a gente conversou sobre capacitismo, tem muitas coisas que a gente fala que não acha que pode magoar, mas que magoa. Uhum. Olhar para uma criança e dizer: "Mas ele é tão bonito, não parece autista". Gente, Uhum. isso não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Ou dizer ou a própria mãe dizer, Uhum. "Ele é autista, doutora, mas ele é super inteligente". Eu sempre corrijo essa frase, eu sempre Uhum. digo: "Mãe, mas autismo não quer dizer que a criança não tem inteligência, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né. Uhum. Autista não define inteligência". Uhum. Eu sempre corrijo essa Sim. frase das mães. E aí tem mais alguma outra frase que tu lembre agora que tu sempre ouve realmente assim no consultório? Ele é tão bonito, né? Acho que falou É, assim, é tão bonito, e nem a negativa, parece. né, "Ah, doutora, mas se for mesmo autismo, é muito leve, né, nem dá para perceber". Isso é uma frase capacitista. Uhum. Não só pelos pais, mas também pelas pessoas que estão ao redor, Sim, né? as pessoas Esse que estão ao capacitismo redor. deu jeito. E como é que a gente pode mudar essas frases de repente? Tem alguma outra frase que a gente possa usar para elogiá-los? Informando, né, Aham. e não comparando. Sim. Sa "Ah, mas ele é tão isso, nem parece", Uhum. né. "Ele é tão bonito, ponto". Hum. Independente do diagnóstico que ele é tão Uhum. bonito, ele é tão inteligente, Ele é tão ele capaz. é tão capaz. Exatamente. Não precisa Ótimo. comparar, ele é tão bonito, nem parece autista. Gente, não tem nada a ver, para com isso. Aham. E assim, em termos de escola, o que que você acha, assim, na sua prática, né, de experiência também, o que que a escola pode fazer para tornar essa criança mais incluída na sociedade? Até os pais também, no dia a dia, da rotina da família. A escola precisa levar mais informação, né, Uhum. tanto a escola particular quanto a escola pública. Eu vejo muitas falhas na escola pública, aqui na região onde a gente está. Uhum. Alguns professores, eles acabam ficando sobrecarregados sim, e acabam, descontando isso Uhum. nas crianças, né. E quando eu digo descontar, não é nada, assim, exagerado não, é uma frase, Uhum. né. É uma negativa, é olhar para a criança e dizer: "Não, você não, porque você não sabe". Hum. Isso é péssimo, né. Dá uma dó. Levar mais informação, mais empatia para as escolas, para Uhum. conseguir trazer mais inclusão.
Sim. O mês de abril a gente fez campanha em rede social, Uhum. as escolas fizeram campanhas, as prefeituras fizeram campanha, e é a gente lembrar que essa inclusão não é para acontecer apenas no mês de abril, Uhum. mas sim todos os dias, Uhum. né. Verdade. Todos os dias. Porque a criança, ela não vive só de um mês. Ela não vive só um mês, né, É todos verdade. os dias da vida dela e todos os meses do ano. Uhum. O diagnóstico vai ser para o resto da O resto vida. da vida. E na escola, assim, eu já ouvi, por exemplo, casos de pessoas que tinham, na escola, uma pessoa responsável ali por cuidar dessas crianças que tinham algum Sim, transtorno. Como é que é tem isso? os auxiliares Sim. em sala de aula, Uhum. que geralmente é um professor auxiliar, que auxilia aquela criança na atividade. Não Uhum. é para fazer por ela, mas Entendi. é para auxiliar. Por exemplo, uma criança que tem TDAH, Uhum. ela tem dificuldade em manter o foco. Mesmo medicada, ela Uhum. tem dificuldade em manter o foco, porque a criança ela pode estar medicada com os neuroestimulantes Ritalina, Vivance, Concerta, Atenta, mas o remédio não diz em que ela deve se concentrar, Uhum. porque ela pode estar ali se concentrando em fazer um desenho e não se concentrando em fazer o cálculo que está no quadro, né. Uhum. O professor auxiliar ele serve para isso, para estar ali do lado e dizer: "Não é hora de desenho não, tá na hora do cálculo", e a criança voltar para o que realmente tem Uhum. que A fazer ali na realidade. sala de exatamente, na realidade. Existem os cuidadores, que Uhum. são pessoas que auxiliam, a criança para sair da sala de aula, para ir ao Uhum. banheiro. O autista, às vezes, não consegue tirar a calça, Uhum. vestir a calça, se limpar, né, Uhum. e aí precisa de um cuidador para esse auxílio, no higiene pessoal. Uhum. E esse cuidador pode até ser um pai ou uma mãe, se a escola não dispor desse Sim. profissional. E aí a gente vê, assim, o contraste, né, entre a escola pública e particular. Se na particular, às vezes, o pai não consegue ter esse auxílio, imagine na A escola pública. pública, onde a Então por demanda isso. é muito maior, né, Uhum. são mais alunos, as Sim. salas são maiores, são mais cheias. Uhum. E aí acaba se tornando até mais difícil, né, da convivência ali do aluno que tem esse diagnóstico, né. E por isso que a informação ela é tão importante, né, A trazer essa informação ela é informação constante, importante, né, não apenas nesse período, como a gente quebrar está falando. barreiras, quebrar preconceito. Uhum. E acabar com o capacitismo, né. Tenho fé que Exato. um dia a gente vai conseguir acabar. E as redes sociais, elas estão aí justamente para isso, né, para a Sim, gente trazer à tona esse assunto e fazer com que as pessoas elas não enxerguem apenas o diagnóstico, mas enxerguem a a pessoa identidade da pessoa, quem ela isso, é, né, humana. muito além do diagnóstico. Uhum. E a gente vai aproveitar e já começar a entrar no terceiro bloco aqui para falar justamente sobre isso, o posicionamento nas redes sociais. Como que você começou, de repente, ali a criar conteúdo sobre essa sua área da da medicina, né, e como que isso foi importante para as mães e pais acessarem essa informação. Eu acho que eu sempre quis ser meio blogueira, sabe. Gostava de postar, gosto de foto, eu Sim. adoro foto, gosto de fazer foto bonita. E aí sempre fui de postar muita coisa. Só que eu resolvi, né, eu disse: "Eu tenho que usar o que eu posto para Uhum. levar informação". Comecei a receber perguntas, né, perguntas em direct, perguntas em caixinha, quando abria a caixinha, sobre a área que eu trabalho. Então, a partir daí, eu resolvi postar mais sobre isso e transformar o Instagram em algo mais profissional, Uhum. né. Entrar como uma ferramenta informativa, ferramenta de trabalho para levar informação, porque o Sim. meu trabalho também é levar informação, Isso. Educar, né. educar. Exato. E aí quem mais te procura, assim, nas redes sociais? São mais mães, mais pais? É misturado? É Tios, tias? misturado, assim, mas são mais mulheres. Uhum. Pelas métricas do meu Instagram, são mais mulheres, né, adultas entre 30 e 50 anos. Olha só. É isso. Entendi. E de repente ali já teve alguma barreira, alguma insegurança, algum aprendizado nessa questão de compartilhar os conteúdos, em relação a esses diagnósticos? Eu sei que você já geralmente faz muitos stories, né, apresentando um caso específico, que claro, você não divulga quem é, o nome, família e tudo, mas já teve algum impasse ali, alguém já teve algum hate, sei lá, alguma coisa assim que: "Nossa, você não pode falar isso",
Não sei, enfim. Já tive em casa, né? Eu fui compartilhar a minha vivência com a minha filha adolescente e ela foi e me criticou. Real isso, né? Mãe, você não pode estar falando de mim na rede social. Eu disse, ai, meu Deus, uma filha adolescente. Ju, mas é para compartilhar com o meu público. Ela disse, não, mamãe, mas eu fiquei chateada. Eu tô bom, tenho que respeitar, né? Sim, com certeza. E aí eu respeitei e não vou mais falar o que ela não quer que eu fale. Só o que ela aceitar. Sim, já serve até de alerta, às vezes, para outros pais, né? Assim, que às vezes expõe muitos filhos. Claro que não, no seu caso não foi. Não, eu vou até falar, né, o que foi. Pra ninguém achar que eu tava fazendo coisa demais. Júlia tem 12 anos, vai fazer 13 no mês de outubro, ela já vai fazer 13 daqui a poucos meses. E eu consegui segurar o celular dela até os 12, né? Ela só ganhou o celular dela com os 12 anos de idade. Antes disso, ela tinha acesso à tela, tinha acesso a um tablet, ao iPad, à TV, mas nunca foi acessível. E depois do celular dela, que ela ganhou o celular, eu comecei a achar excessivo. Porque coisas que ela não fazia antes, né? Melhor, coisas que ela fazia antes, ela deixou de fazer. Ela tinha o hábito de ler, de ter os livrinhos dela, de ter leitura. E sempre que acabava o livrinho, ela me cobrava. Mamãe, meu livro acabou, quero outro. Meu livro acabou, quero outro. E depois do celular, ela parou de pedir o livrinho novo. Eu, Ju, o que está acontecendo, hein? Nunca mais leu? Eu disse, não gostei. Não gostou de quê? Daquele último livro, eu disse, vamos procurar outro, né? E aí tive que sentar, conversar, tive que pedir a ajuda da psicóloga dela, que a Júlia faz terapia semanal, há alguns anos ela faz terapia, faz psicoterapia, e eu disse, não estou conseguindo controlar. Foi uma dificuldade minha também, lá em casa, filha adolescente, não estou conseguindo controlar o acesso dela ao telefone. Eu sei que existem vários aplicativos que conseguem bloquear, mas ela já está numa fase onde ela precisa começar a aprender. Aprender a autonomia e ter o autocontrole. Ela precisa ter o autocontrole em relação às telas que ela vai ter acesso, né? Ela já faz algumas coisas sozinha, ela já fica um tempo em casa sozinha, ela já vai na padaria, vai na farmácia. Então, ela precisa aprender a se organizar. E não eu estar ali, na idade que ela está, assim, não é para eu estar ali o tempo todo fiscalizando, né? Ela tem que ter autonomia para algumas coisas. Senão, ela não vai aprender. Pelo menos, eu entendo assim como mãe, gente. Sim. E aí, no caso, assim, até... E aí foi isso, né? Foi isso que ela não gostou, que eu fosse pra rede social falar. Tem também outro lado, né? De mães e pais que às vezes acabam expondo muito a criança, né? E isso acaba trazendo um prejuízo também para ela no futuro, né? De expor muito essa exposição. Mas aí você falou, né, tocou no assunto da questão de telas. Vou voltar um pouquinho aqui, né? Como que é essa questão dessa acessibilidade a telas para crianças tão novas, às vezes? E quais são os prejuízos, né, que talvez possa trazer? Isso. Primeiro tem um prejuízo visual para a criança, né? Crianças que ainda estão aprendendo as coisas da vida, e aí, principalmente em relação à luz também, à luz solar, à luz do ambiente, acaba prejudicando a própria visão da criança. E aí, mais cedo, ela pode ter prejuízo em relação a isso, de precisar usar um óculos, ou de ter problemas com a claridade, por conta dos estímulos. O celular também, ele emite uma radiação, uma luz azul, que ela bloqueia a melatonina, que é o hormônio da gente e do sono. E aí o abuso de tela, o abuso do celular, ele pode estar prejudicando o sono da criança. E a criança que não descansa, ela não tem um dia bom no outro dia, se ela não descansou bem à noite. E aí tem mais prejuízo para a criança, principalmente em relação à aprendizagem, não só escolar, mas aprendizagem, as coisas do dia a dia. Se não descansou, vai estar um dia mais irritada, né? E aí fica difícil aprender as coisas que precisa aprender. Outro prejuízo é em relação à socialização. E aí é o que a gente vê em qualquer lugar que a gente vá com adultos e crianças. A gente vai para uma mesa, de repente está todo mundo mexendo no celular. Tem ali uma mesa com 4 ou 6 pessoas, mas ninguém está interagindo, né? Tá cada um no seu celular. E aí existe um prejuízo social importantíssimo em relação à tela. Precisa haver controle. Exato. Se não houver controle,
Prejuízo, na certa. E a questão dos superestímulos, né? A criança fica super estimulada, né? Quando vê, o tempo todo é um desenho diferente, um desenho Isso. colorido. Os desenhos hoje, eles são muito estimulantes, né? Diferente dos desenhos da minha época. Da Não vou minha falar também. da sua, não, da Carol. Mas da minha época, me senti um pouco velha agora. A minha também, né? Eram desenhos Mas antigamente, os desenhos, eles não eram tão estimulantes. A fala dos desenhos, elas eram mais pausadas. Hoje não, é uma fala em cima da outra, mais rápida, tem uma música atrás, uma música muito agitada, e aí o estímulo é maior. E as cores, as cores. Antes os desenhos eram menos coloridos do que são hoje. E aí, mais colorido, mais falas, mais rápido, muitos sons, é muito estimulante, acaba prejudicando, sim, a criança. A criança ainda está no desenvolvimento do cérebro ali. Me corrija se eu estiver falando errado. Sim. Tá no desenvolvimento, aí já chega um estímulo assim que é tudo muito novo, é muita coisa ao mesmo tempo, a E criança muito não consegue rápido. acompanhar, e aí gera um bug assim na mente da criança. É, igual a gente com o WhatsApp no nível 2. Tem gente que não consegue mais escutar no nível 1, só consegue no nível Eu tô 2. quase assim. E a vida também parece que tudo tem que ser Super muito acelerado. acelerado. E não é, gente. A gente precisa ter pausas na nossa vida, a gente precisa parar para escutar alguém normal, né? No tempo normal. Às vezes eu quando eu percebo assim que eu tô ouvindo muita coisa em 2 vezes, quando eu volto para a realidade, eu digo, meu Deus, como tá lento. Tá muito lento. E não é, né? Não Você é. ali acostumada com as coisas mais rápidas. Isso acaba prejudicando a gente. Sim. Porque a vida não passa no nível no 2 vezes. 2 vezes, né? Porque se o nosso dia, que tem 24 horas, se ele começar a passar 2 vezes, só vai durar 12, não dá tempo de fazer tudo não, viu, gente? É verdade. Então, mais relaxamento, mais calma, mais mais pausas, inclusive, né? Porque hoje a Sim. gente tá uma geração muito acelerada, Muito produtiva. de conseguir muita coisa ao mesmo tempo. Inclusive hoje mesmo eu estava lendo um post, né, falando assim sobre trabalhe muito agora para quando você tiver mais velho, você descansar. Mas isso gera muito um gasto de energia muito grande agora, queima a largada e depois tá lá sofrendo. Por isso que a nossa geração está adoecida, Sim. principalmente em relação a doenças psiquiátricas, né? Doenças psicossomáticas, né? Acaba bugando a mente, essas coisas muito aceleradas, se cobrar de ser extremamente produtivo, super produtivo. Como tem muita mãe, voltando para o TEA, tem muita mãe que acaba se culpando. Ou porque não consegue acompanhar o filho, né, nas terapias, dar realmente a atenção que a criança precisa, ou porque abriu mão de um trabalho, abriu mão do que ela estudou, a vida dela para fazer, para poder acompanhar o filho, né? Que a sociedade acaba cobrando muito isso da gente, né? Principalmente, eu não quero ser preconceituosa, mas principalmente em relação às mães, às mulheres. Que a mãe sempre é cobrada para ser muito produtiva, para estar arrumada o tempo todo, para ir para academia, para acompanhar o filho, para fazer a atividade dele da escola. Para ser uma boa esposa. Ser uma boa esposa, saber cozinhar. Exatamente, né? A mulher, ela é... E trabalhar fora. E ainda cobrar que a mulher trabalhe fora e tenha sua independência financeira, né? A nossa sociedade hoje cobra muito. Então imagina, né, essa questão assim da tela e da questão da cobrança, né? Se hoje em dia a nossa geração ela já está nesse ímpeto assim de até alguns atrasos, né? Até de identidade, percepção, enfim. Imagine essas crianças dessa nova geração que já vão nascer com alguns estigmas da gente e os próprios estigmas da geração dela. Então acaba que gera um avalanche de Gera coisas, uma né? avalanche, por isso que a gente precisa de pausas, né? Parar e repensar algumas coisas. Exatamente. E voltando a essa questão da rede social, teve algum vídeo, algum post, a gente estava comentando nesse instante, né? Mas que talvez surpreendeu com a repercussão. Que, nossa, isso aqui realmente foi algo diferente. O pessoal aqui achou interessante. Esse vídeo de Júlia repercutiu muito. Que foi nos stories, inclusive, foi nos né? stories, porque trazer essa vivência, a minha vivência com a minha filha, né, que é uma criança típica, ela tem um desenvolvimento típico, então é algo que muitos pais
E aí, tanto pais típicos quanto pais atípicos Uhum. passam, né? Que é em relação a tempo de tela, em Sim. relação a estimular a criança a ler, Uhum. que é algo que a gente não tem mais esse hábito, né? É verdade. As crianças brasileiras leem muito menos do que as crianças americanas, crianças europeias. Isso traz uma dificuldade ali, né? No próprio desenvolvimento lá na frente, uma faculdade, um trabalho, né? Mas é. E o que você diria aí, de repente, para outros médicos que têm muito a dizer, mas ainda não começaram a se posicionar, não começaram a trazer informação para o seu público? Entrem na rede social, gente. Vocês precisam participar disso, né? Ser mais participativo na vida de quem vocês querem ajudar. Porque eu Uhum. entendo a rede social hoje como uma ferramenta para ajudar Sim. o meu paciente, para levar informação e para ajudar não só o meu paciente, mas a sociedade. Porque Uhum. ali eu consigo chegar em várias pessoas que não chegam até o meu consultório. Sim. E inclusive do mundo todo. Que não chegam até o meu Uhum. consultório, porque o mundo é muito É, grande, né. exato. E a rede social ela consegue chegar no mundo todo, assim, a rede social ela é muito maior do que a gente. E aí Sim. ela consegue levar a nossa informação, a nossa voz, consegue levar tudo de bom que a gente tem para expor, Sim, né. exato. E informação que você passou anos estudando, que ainda estuda, atualizações, mudanças, né, desse mundo da medicina, e que vão fazer total diferença na vida dos que estão aí. Meu Deus, eu tenho um diagnóstico. A minha filha, meu filho, enfim. Tudo isso ajuda muito, Sim, né? ajuda Ajuda muito. muito. Então agora nós vamos caminhando para o último bloco. Já? Já. Nossa! A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo médico e com propósito, né? Vai falar um Certo. pouquinho da sua vida pessoal, Ah, mas eu também do empreendedorismo, que sim. eu sei que você gosta muito, ama empreender. E aí, para você, nessa área da medicina especificamente, como é empreender para você? O que é empreender para você nessa área da medicina? Eu costumo dizer que eu fui chamada para Olha isso, aí. né, não foi algo que eu quis, mas é Uhum. como se eu tivesse sido realmente chamada. Eu comecei a atender famílias no Uhum. SUS, né, crianças com autismo no SUS e comecei a ver essa demanda cada vez maior, Maior. Uhum. em crescimento. E a vez que uma mãe saiu do consultório, assim, eu fechei o diagnóstico, a mãe se levantou e começou a chorar. "Espera aí mãe, volta aqui. Por que é que você tá chorando? Assim Uhum. assim, você não gostou do que eu falei?" Eu precisava dizer assim: "Não, doutora, tá tudo bem quanto ao diagnóstico do meu filho, eu já sabia. Só que hoje" aí ela começou a chorar. E ela Uhum. soluçava. E ela disse: "Eu não consigo terapia para o meu filho nem pagando, porque não tem profissional." Uhum. Nossa, aquilo ali foi um chamado para mim. Eu disse: Uhum. "Tem um problema gigantesco na minha mão e eu Uhum. preciso ajudar." Se eu fui chamada para resolver Uhum. esse problema. Uhum. E aí a cabeça começou a bombar, né. Uhum. E aí só era isso na minha cabeça: "Se eu tenho que montar uma clínica, eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ajudar essas famílias que precisam ser ajudadas." Uhum. E aí comecei a montar o projeto da clínica. Conversei com alguns amigos. Eu disse: "É, o que é que tu acha disso?", né, fui pedir a opinião. Sim. "Raiane, vai com tudo." Uhum. Respirei fundo, disse: "É, vamos ver aqui onde é que eu tenho que começar." E aí comecei falando com o contador, né, que eu tinha que ter uma empresa, Sim. equipe de contabilidade, equipe de profissionais, e comecei a convidar profissionais. Uhum. E aí veio a dificuldade de achar os profissionais, Sim. né. Não Uhum. tinha terapeuta ocupacional, fonoaudióloga é difícil. Uhum. E foi montando a equipe aos poucos, pedi projeto da clínica, fui procurar um prédio, fui organizar, porque eu não queria fazer de qualquer De qualquer jeito. jeito. Eu queria uma clínica que tivesse a minha cara e que tivesse a Sim. cara do propósito, né, desse propósito que eu fui chamada para cuidar dessas famílias. Não, eu não Uhum. cuido só de criança, eu cuido Sim. da família completa. E fui organizar. Eu acho que foi mais ou menos um ano.
Um De ano 10 entre a meses, ideia até a concepção. de 10 meses a 1 ano, que foi entre a ideia e a inauguração da clínica. Gente, eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha nesse investimento, mas vale a pena. Sim. Assim, o retorno emocional, né? O retorno em saber que hoje eu descobri o meu propósito de vida, que está aí em transformar a vida de crianças. Não tem nada que pague isso. E eu fui montar assim, como é que vai ser o nome da clínica? E vai ter o quê? Isso aí o nome veio como meta, né? Porque a clínica ela tem a meta de transformar, né? A meta, alvo, direcionamento. Sim. E o símbolo é uma borboleta, que a Sim. borboleta é sinônimo de transformação e de evolução. E foi aí que eu criei o nome Meta Clínica. E é isso. Deixa eu ver o que mais sobre empreender. Esse foi o propósito, né? Como foi que a gente começou. Dificuldades existem até hoje, muitas dificuldades, Inclusive para encontrar mas profissionais, né, capacitados nessa área. eu sempre penso no propósito, né? O propósito é muito maior. E quando eu recebo um feedback de uma família que diz que a criança evoluiu, isso é maravilhoso. Tem poucos dias que eu recebi uma criança que veio para uma consulta de acompanhamento. Ela tinha vindo com 1 ano antes e ela passou 12 meses para retornar para um acompanhamento comigo, uma criança de fora. Na Meta a gente atende muita criança de fora, acredito que é 50%, 50%, né? 50% é da cidade de São José do Belmonte, onde a clínica funciona hoje, e 50% é de fora. E essa mãe veio de fora. A primeira consulta, eu fiz a consulta da criança na calçada. Olha só. Porque a criança ela não aceitava entrar em lugar nenhum que não fosse a casa dela. Inclusive, as vacinas dela estavam atrasadas porque ela não aceitava entrar no posto de saúde. Meu Deus. E a mãe desesperada já, né? Atendi a criança lá fora, vi como era o comportamento. Deixei a criança com o pai, ela não entrou na clínica. Ela não entrou na clínica, entrei com a mãe e a gente foi conversar sobre os comportamentos, o que era que estava acontecendo, fazer a consulta, né? Fiz a consulta dentro com a mãe. Prescrevi a medicação. Precisou de medicação essa criança, nem sempre precisa, mas essa a gente optou por iniciar. E quando eu digo a gente, porque o médico ele entra como um organizador de tudo, né? Sim. De um líder, entra ali liderando a conduta, os próximos passos, mas a família é quem participa disso também. A família é quem aceita, porque se eu só disser, ó, o remédio é esse, e a família não der, Não vai fazer efeito. não vai fazer efeito. Provavelmente a gente não vai conseguir atingir a evolução que a gente quer. A criança voltou para mim com 1 ano. Aí eu chego, eu sempre vou na recepção, chamar, né? Receber a criança, aproveito para observar, receber a família, ver o comportamento dela ali. Quando eu cheguei, ela estava sentadinha, desenhando e conversando com a minha recepcionista. Olhei para a criança, olhei para os pais, olhei para a recepção, eu disse: essa criança é aquela que eu atendi na calçada? Sim. A mãe respirou fundo e disse: é, doutora. Ela está muito bem. Nossa, Carol, isso não tem preço. Isso não teve preço para mim. Eu disse: não tem nada que pague escutar isso, né? Sim. Saber que eu estou no caminho certo. Estou caminhando em cima do meu propósito. Ai, que lindo. Isso é maravilhoso. Isso é Assim, a gente se maravilhoso. inspira, né? Porque, de fato, hoje em dia existem tantas pessoas sem identificar o seu propósito. Quando a gente identifica que tem um propósito e foi chamado para isso e vê o cumprimento desse propósito, nossa, é gratificante demais, né? Sim, Muito gratificante. E quais são os teus desafios, assim, em ser mulher, em ser empreendedora, em ser médica? Tem mais algum? Será? Carol, eu tenho meus Ser períodos, né? mãe. Principalmente em relação ao hormonal, porque mulher tem os períodos de. Tem. Tem crise existencial, aí às vezes acontece Uhum. de dar alguma coisa
errado. Sempre tem, né? A vida da gente é cheia de altos e baixos, Sim, não não é é uma uma linha linha. reta. É. Eu já aprendi isso. É importante a gente entender isso, que tem Uhum. os períodos de alto e de baixo e tá E tudo tá tudo bem. bem. É. E eles acontecem e vão permanecer acontecendo. Uhum. E aí, quando eu entendi isso, algumas coisas já melhoraram. E quando eu entendi que eu tinha um propósito, Uhum. as coisas melhoraram ainda Sim, mais. faz toda a diferença. Mas não quer dizer que eu não tenha os períodos de tristeza. Uhum. Eu tenho uns períodos onde eu me acho mais ausente em casa, Uhum. mais presente na clínica, mais ausente em casa. Uhum. Ou às vezes o contrário, mais Sim. presente em casa, mais ausente na clínica. Uhum. E quando eu tô mais ausente em casa, eu só descubro isso quando acontece alguma Sim. coisa, né? Júlia tá com algum problema na escola. Júlia tirou uma nota baixa. Uhum. Seita. O que foi que aconteceu? Porque ela não costuma tirar nota baixa. Eu Aham. me culpo, Sim, né? imagino. Ou alguma coisa não saiu como esperado na clínica, em relação à organização da clínica, organização de evento, ou Uhum. alguma coisa entre profissionais Sim. e pacientes. Aham. Eu me sinto culpada, eu me sinto ausente. E aí Já onde ligou foi que eu alerta em todos errei? os Onde foi que eu lugares. errei? Vamos organizar. Aí gera aquele boom de estresse. Uhum. Gera um boom de estresse, mas a gente consegue organizar, né? Uhum. Assim, com certa dificuldade. Aos Tem pouquinhos. choro, tem noite sem dormir, Uhum. mas não pode desistir. Não pode Não desistir, pode exatamente. desistir. E essa fala sua de que a nossa vida ela não é linear, foi excepcional, porque assim, realmente às vezes a gente acha que a nossa vida vai ser 100% felicidade, quando a gente achar o nosso propósito, De mas forma não. alguma, de Não, a forma gente vai alguma. ter momentos, isso nos ajuda a ser forjadas também, Sim. para alcançar os objetivos ainda maiores dentro do nosso propósito. Se fosse tudo muito leve, tudo muito tranquilo, a gente nunca ia evoluir. Exatamente. Semana passada eu estava meio down, né, eu Aham. estava num período meio ruim, e o que aconteceu foi que eu não fui treinar. E ainda tem isso, né, mulher, Sim, a gente ainda tem que precisa treinar. treinar. Eu que já passei dos 30, se não treinar tudo cai, e aí tem que ir pra academia. Semana passada eu não fui nenhum dia e eu não me cobrei tanto por isso. Eu disse: Uhum. "Tá tudo bem, semana que vem Eu eu compenso. compenso, vai dar certo". Porque semana passada eu não Sim. estava bem, não estava em clima, e faltei com isso, né, falhei comigo mesma. Uhum. E tá tudo certo. É, a gente vai seguir na vida do jeito que dá, mas assim, sempre com o compromisso de nos tornarmos um pouquinho melhor a cada A dia, cada né? dia. Cada dia E não desistir. é um degrauzinho de Não cada desistir é vez. importante, É, né. verdade. E aí, como que você organiza de repente aí tua agenda, né? Corrida demais. Sai de uma cidade, vai pra outra. Ih, Cronometrado. O horário ele é meio que cronometrado, né. Eu acordo muito cedo, gente. eu Porque o meu vejo lá na horário de treinar na academia, academia é às 5 horas. 5 da manhã. Pra eu estar lá de 5 da manhã, eu tenho que acordar Antes, antes. exato. Tenho percurso pra chegar na academia, porque às 6 eu tenho que estar em casa. Aham, Levantar a menina, bora sim, Júlia, acorda, hora de se organizar para ir para a escola, fazer café da manhã, sim. sentar à mesa, tomar café com ela, Importante. deixar ela na escola. Eu poderia delegar isso Uhum, para outra pessoa, para funcionária, para um motorista, para uhum, menina que trabalha lá em casa, mas eu prefiro fazer, uhum. porque é o momento que a gente tem junto. O almoço eu Sim. nunca consigo almoçar com Júlia. Então Uhum. eu me cobro muito desse período ali de café da manhã, sentar com ela e passar esse Sim, tempo na mesa, sim, juntas. importante. E sem falar que é a refeição que eu mais gosto, que é Eu o café da também, manhã. eu amo café da manhã. Então é isso. Acordo muito cedo, já cumpro com essa dificuldade aí que já é o treino da academia, Aham. já saio para trabalhar. E aí algumas vezes por semana é fora, né? Algumas vezes Sim. eu preciso sair ainda mais cedo, trabalhar fora, Uhum. voltar. Tem que ser mãe, É. tem que ser atleta, tem que ser motorista, Empreendedora, empreendedora. É. faz natação, tem um Atleta, esporte né? atleta, então Tem um esporte aí que eu estou tentando engajar, ainda não está muito bem engajado, mas vai não vou chegar, vai desistir. chegar, vai chegar. Isso é bom, porque assim, às vezes a gente tá numa correria tão grande, né, que quando a gente vai para um esporte, a gente encontra uma pausa, um momento ali de tranquilidade no meio da É, semana e agitada. foi algo que eu falei pra vocês, né? Eu disse, rapaz, eu me encontrei na Faz diferença. natação.
Porque eu comecei a dormir melhor. Uhum. Meus pensamentos, eles se organizaram ali, porque às vezes você tá na academia, você tá treinando, você tá pensando outra coisa. Sim. Na hora de nadar, você tem que nadar, senão você se afoga. Espera aí, que eu tenho que prestar atenção aqui, senão eu vou me afogar e vou morrer, tá errado. Desse jeito. E aí você esquece de problema. Uhum. Você esquece os problemas ali, cansa o corpo, chega em casa, dorme muito bem. E a cabeça também, ela tá limpa. É como se limpasse a cabeça. Renovasse para o próximo dia, né? Sim. Comigo é Muito assim com a bom. corrida também. Tô me encontrando na corrida. Então, assim, ajuda muito, porque você se supera, vai querendo se superar, né? E não quer faltar, e aí daqui a pouco já junta mais gente, e você começa a socializar. Então, é esse processo da gente viver não apenas o mundo ali de casa, trabalho, né? E outras atividades, mas também se cuidar. E se encontrar, né? Porque quantos esportes não existem? Quantos esportes eu não tentei? Todo mundo joga beach tênis, menos eu. Eu tentei. Eu também não jogo beach tênis. Eu tentei, gente, mas eu não consegui. Não gostei. Tentei o que mais? Vôlei eu nunca tentei porque eu não alcanço. E algumas vezes que eu fui brincar, eu me machuquei, eu disse, não muito dá. também no vôlei. Não consigo. Bicicleta eu não gosto de bicicleta, nem na academia. Eu não gosto, vou fazer o quê? Correr, eu sinto meu joelho. Atividade física de alto impacto, eu sinto meu joelho. E aí na natação eu me senti tão bem, tão bem. Está tudo certo. Eu chamei Júlia, fazer natação. Não, mãe, não gosto. Prefiro o meu vôlei. Ela faz o vôlei dela. Né? Importante se encontrar em algo também, porque não é fazer por obrigação. Gostar do que faz. Sim. Eu preciso trabalhar hoje? Preciso, mas hoje eu gosto do meu trabalho. Exato. E aí não é um trabalho para mim, né? É algo que me realiza, né? Que me realiza, exato. É algo que me faz bem, que me deixa feliz. Precisa estudar, precisa, mas aí eu foco no que eu gosto. Eu gosto do que eu faço hoje, então eu estudo sobre isso. E aí é bom, é gratificante, é realizador. E o esporte é algo que eu gosto. Né? Eu adorei. E o que eu não gostei, pronto, ficou pra lá. Mas é importante fazer algo que a gente gosta. Com certeza. Então é importante procurar também, né? Isso Se ajuda, descobrir. Isso ajuda também, assim, a não perder algumas questões, assim, até no próprio trabalho, né? Que às vezes a gente está tão focado no trabalho e acaba se desconcentrando. E você, nessa área da saúde, precisa estar muito afinado, precisa estar muito alinhado, né? Para não acontecer, como a gente ouve muito, né? Médicos que dão diagnóstico, né, errados. E ter essa mente também ali mais tranquila, mais sociável, ajuda muito, né? Gente, e fazer terapia. Ajuda. Todo mundo precisa de terapia. Eu faço terapia semanalmente. E aí tem quem sinta vergonha de dizer isso. Não, eu não sinto vergonha de dizer não. É algo que eu prescrevo terapia para todo mundo, para criança, para pai, para mãe. Então eu preciso vivenciar isso também. E foi muito libertador para mim iniciar a terapia e fazer semanalmente. Tem semana que eu chego lá, meu Deus, não queria ir hoje. Mas vou porque tenho que ir. Chego lá, pronto, é o dia que eu mais choro. Quando eu achei que eu não tinha nada para falar, eu falo algo e, poxa, aquilo é tão importante para mim. Né? Falar coisas pequenas do nosso dia a dia que a gente acha que não interfere em nada e que acaba interferindo muito, extremamente no nosso subconsciente. Com certeza. Então, vamos para a última questão aqui desse último bloco. Sonhos, visão de futuro, um legado. O que você tem em mente aí? Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa sonhadora, mas eu sou uma pessoa muito realizadora. Eu sonho com o pezinho no chão, mas eu sonho alto. Né? Assim, não tem como não se comparar, me comparando a pessoas da minha idade, até da mesma profissão, né? O que eu já construí hoje. E às vezes eu me sinto feliz por colegas chegarem e falarem, Rayane, ó, tô querendo montar meu consultório, minha clínica também. Como foi que tu fez isso? Como é? Como é que tu pode me ajudar? Eu me sinto tão feliz. Eu me sinto referência. Nossa, sou referência, um exemplo para alguns colegas. Que bom. Que bom que eles estão vendo isso. Coisas que eu não vejo. Mas aí quando alguém vem e fala, a gente acorda, né? Para a vida. E aí... E quando as pessoas vêm e dizem, tá bom de colocar outra clínica aqui em Serra.
tá bom de trazer outra clínica, de aumentar. Eu faço, nossa, as pessoas conseguem ver esse potencial em mim, Com certeza. eu também tenho que ver esse potencial. Então, eu vejo. Eu vejo um potencial nisso, em aumentar a clínica, em expandir na cidade, em expandir para outras cidades também. Sim. Vai ser mais desafiador? Vai. Muito desafiador para mim, mas o projeto já existe. E eu não sei em quanto tempo, eu não quantifiquei tempo ainda para isso, mas vai acontecer. Então, existe o projeto de aumentar e de expandir a clínica, porque eu vejo que o meu propósito ele pode atingir mais pessoas. Né? Da mesma forma como eu consigo atingir mais pessoas na rede social, quando a gente começou a trabalhar junto, eu vi, né, o quanto Sim. tem aumentado o engajamento, tem aumentado o número de pessoas que estão tendo acesso a todas essas informações que eu passo lá. Eu vejo a necessidade de uma clínica em outra cidade, né? Aqui em Serra Talhada, que é uma cidade maior. Eu vou conseguir atingir mais famílias, ajudar mais pessoas. Os projetos, eles já existem. Que bom. Eu já me sinto chamada a aumentar a clínica. Olha aí, coisa maravilhosa. Estamos aí na expectativa. Estamos. Então agora vamos para o nosso um giro rápido, estilo pergunta bate e nossa. volta assim bem rápida. Respira fundo. Respira fundo, respira fundo. Uma criança que te marcou, uma criança ou um adulto que te marcou nessa diagnóstico? Essa criança que eu falei. Essa criança que eu falei, ela veio para a clínica com 2 anos e 8 meses. Voltou com 3 anos e 8. Essa criança me marcou muito. Porque ela só chorava. Sim. Ela só chorava e só queria ficar no braço do pai. Tá vendo? E ela A voltou para mim evolução. conversando, falou comigo. Nossa, sim, e essa criança, a gente tirou o remédio dela, viu? Olha aí. Com 1 ano a gente tirou a medicação e ela ficou mais. muito bem sem medicação. Que maravilha. Mas a mãe investiu em terapias, Sim. a mãe correu atrás, a mãe estimulou. Não foi só o remédio. Isso foi maravilhoso. Essa criança me marcou muito. É. E Maravilha. aquela criança que a mãe chorou no consultório, né? Que fez com que eu investisse na clínica, com que eu tivesse a ideia de resolver esse problema. Assim. Foram 2 crianças que me marcaram bastante. Maravilha. Inclusive transformou até isso em propósito, né? Exato. Maravilha. Um hábito que te ajuda na tua rotina? Atividade física. Atividade física e dormir cedo. É um hábito que me ajuda bastante. Eu costumo dormir cedo. Deu 10 horas da noite e eu olho assim e faço, já tá na hora de dormir, já tá na hora de dormir. Acho que dormir cedo e atividade física. Um livro que te inspira, um perfil que te inspira, um livro que você gosta? Um livro que me inspirou muito foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro eu li e assim que eu terminei de ler o livro, ele me mudou em algo que eu não sei, que eu não percebi, mas eu recebi uma proposta para ser diretora clínica de um hospital. E nossa, eu acho que alguma coisa mudou ali. Sim. Eu acho que esse livro realmente fez alguma mudança em mim. Porque para você receber uma proposta para coordenar algo, para liderar algo, assim, você mostra capacidade na sua postura de vida. Né? Eu acho que esse livro ali mudou algumas chaves em mim. E eu sempre indico. Muito bom. E por último, o que é propósito para você? Sei que a gente já falou um pouquinho, mas... Nossa. A gente já falou tanto sobre isso, né? Mas propósito para mim é o chamado de Deus. Acho que cada um tem um chamado. Cada um tem o seu propósito na Terra. Só que nem todos conseguem descobrir para que estão ali. Né? E eu entendo que o meu propósito é o motivo pelo qual eu estou na Terra. Foi chamado de Deus para mim. Esse propósito é cuidar de crianças atípicas. Que lindo. É isso, gente. Então, terminamos o nosso podcast. Foi um prazer ter você aqui, Rayane. Comecei nervosa, mas foi maravilhoso. Tá vendo? Obrigada, Carol. Passou muito rápido. Eu sempre digo, passa muito rápido. E é isso, a gente realmente está tão feliz assim, de poder trazer histórias, poder trazer pessoas aqui que possam contar um pouquinho da sua vida e compartilhar, como você até compartilhou bem. Não é uma linearidade, é altos e baixos, é a vida real. Então, muitas vezes a gente se depara com isso
E como é bom poder também contar com você para educar pessoas, para trazer informação. Isso muda tanto a vida das pessoas, tanto. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Carol. E se você ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, siga esse canal, @housemade, para você poder ficar ligado em tudo que a gente vai postar, mais vídeos, mais conteúdos. Já ativa o sininho também para você não perder nada. E além disso, siga a Rayane também no seu Instagram. Como é, Rayane, teu Instagram? Doutora DRA.Rayane, RAYANNE Mourato. Aí, ótimo. Vamos deixar na descrição aqui também do vídeo, mas sigam ela, porque lá ela está trazendo tanta informação que você não pode perder. E fica ligado também nos próximos episódios que a gente vai trazer aqui com outros convidados. E se você ainda quer nos ajudar ainda mais, compartilhe esse podcast, né? Compartilhe para essa informação chegar a mais gente. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.